Essa música ajudou o U2 a se tornar uma das maiores bandas de rock dos anos 80 em todo o mundo. É uma homenagem aos Estados Unidos e à música gospel, e o nome veio de uma frase escrita no caderninho do guitarrista. Essa é a história de I Still Haven't Found What I'm Looking For. Uma música que foi escolhida pelos membros do canal numa votação com grandes clássicos dos anos 80, você também pode votar, é só se tornar membro, o botão tá lá embaixo. Essa música foi a faixa de número 2 do LP The Joshua Tree, a Árvore de Josué, lançado em março de 87. Se você já domina o inglês, entendeu o que é que significa o título dessa música. Agora, se o seu inglês está enferrujado ou se você não entendeu nada, eu vou dar 3 opções para você chutar. Eu estou revendo o que sei da vida, ainda não achei o que procuro, ou eu ainda tenho fé no que acredito. Já eu dou a resposta, mas em vez de se virar na base do chute, o que você acha de aprender uma língua nova com um dos melhores aplicativos de aprendizagem de idiomas do mundo, o Babel? Com ele, em 3 semanas você já aprende palavras e frases para falar sobre assuntos do mundo real, em lições que duram só 5 minutos. E se quiser mais interação, tem aulas online com professores certificados e com no máximo 6 pessoas por grupo, o que deixa o seu contato com eles muito mais próximo. O app tem uma interface fácil e prática e te ajuda a definir o seu próprio plano de estudos. E não tem só inglês, são 14 idiomas disponíveis: espanhol, francês, italiano, alemão e português, tem até russo e turco. Sem falar nos podcasts e jogos, no sistema que corrige a sua pronúncia. Saca só. A bust. A bust. A hole in the wall. A hole in the wall. Eu já estudei bastante inglês, mas agora eu estou usando para aprender coisas novas. E aqui tem uma oferta insana da Babel. 55% de desconto na assinatura. E ainda dá para pagar parcelado. É só clicar no link que está lá na descrição e começar a falar um idioma novo. Já aproveita e escreve nos comentários aí quantas línguas você fala e quais você gostaria de aprender. Então tá, a resposta para o significado de I still haven't found what I'm looking for é: ainda não achei o que procuro. Mas antes de entrar na história desse, que foi um dos grandes sucessos de um dos LPs mais clássicos do U2 e de toda a música dos anos 80, deixa eu contar um pouquinho sobre como que surgiu essa banda. Tudo começa em Dublin, capital da Irlanda, quando Larry Mullen Jr. posta um recado procurando por pessoas para montar uma banda. Era 1976 e um monte de gente respondeu, entre eles estavam Paul Hilson, que depois virou Bono Vox, nos vocais, David Evans, que virou The Edge, em português A Beira, O Limite, A Borda, ele era o guitarrista, e também o baixista Adam Clayton. Aí todo mundo foi saindo e só sobraram os 4. Os nomes variaram de Feedback, The Hype e depois um amigo sugeriu U2, que foi adotado porque podia significar qualquer coisa. Foi com a ajuda de uma revista que eles conseguiram gravar as demos que resultaram nos primeiros singles, aí depois eles atraem a atenção da gravadora Island e conseguiram o primeiro contrato. Os 2 primeiros discos foram elogiados pela crítica em 81 e 82, mas a banda não conseguiu muito sucesso. Com War de 83 é que veio o primeiro hit fora da Europa, New Year's Day. O som da banda tinha uma guitarra cheia de personalidade, músicas com ambiência, camadas, letras sinceras e politizadas que eram a cara dos anos 80, além de shows marcantes conduzidos pela presença de Bono Vox. Aí veio Unforgettable Fire, mais experimental, eles queriam fugir dos rótulos, tentar ir além. Teve também o show triunfal no Live Aid, e o U2 já era considerada a grande banda dos anos 80. Mas aquele disco recebeu críticas de falta de foco nas canções. Então eles decidiram voltar a uma estrutura mais tradicional no 5º LP, só que tentando manter uma sonoridade forte, afinal de contas eles já tinham uma certa estrada. Eles mantiveram os mesmos produtores, Brian Eno e Daniel Lanois, e eles escolheram um estúdio que ficava numa mansão no pé das montanhas de Dublin, com largas salas que foram decisivas para o timbre, ou seja, a sonoridade do LP, porque os instrumentos eram captados nessas salas. E aí chegou a hora de pensar no conceito desse disco, para onde que eles iriam caminhar. Bono e companhia estavam fascinados pelas raízes americanas, depois de entrarem em contato com a cultura de lá nas turnês. Eles estudaram muito a música tradicional de lá, o blues, o folk, o gospel, mas ao mesmo tempo eles percebiam uma contradição entre a América tradicional, a terra prometida, o sonho americano, e a América política, as intervenções militares. O Bono viajou para a América Central e viu que havia muita resistência aos americanos em alguns países da região. Então
Então a ideia era fazer um LP que contrapusesse todo esse anti-americanismo com todas as coisas que eles admiravam no país. Por isso, muitas letras foram inspiradas em autores americanos que o Bono andava lendo. A banda começou a trabalhar nesse LP em agosto de 86, e isso mostra como eles tinham moral, afinal de contas o LP foi sair só no ano seguinte. E uma das primeiras canções a ficar pronta foi, exatamente, I Still Haven't Found. E ela é um produto da forma como o U2 compunha o repertório dos discos naquela época. A primeira coisa que eles faziam era pegar muitas fitas com gravações de ensaios, de tudo que eles pudessem ter inventado, passando som numa jam, num estúdio, sei lá onde, e através dali encontrar possíveis novas músicas. Numa dessas fitas estava uma música que eles tinham gravado que se chamava The Weather Girls, as garotas do tempo. Mas ninguém da banda dava muito pra ela, o The Edge achava que ela era muito parecida com Eye of the Tiger, aquela do Rocky de 82, sabe? Mas o cara que foi decisivo para transformar esse rascunho num dos grandes sucessos do U2 foi Daniel Lanois. Ele ficou impressionado com a levada de bateria de Larry Mullen, mas achava que não estava pronta e pediu que ele continuasse desenvolvendo a batida. Nós sempre procuramos por batidas que colocam uma assinatura na música, e aquela era uma dessas batidas. Tinha uma coisa que o Larry faz e que ninguém entende, e não queríamos deixar aquela batida ir embora. Era uma coisa única. Ele contou numa reportagem especial sobre o Joshua Tree. Assim que Larry apresentou uma versão mais elaborada da batida, o The Edge gravou um violão em cima dela. Na verdade, ele usou quase os mesmos acordes da música anterior, fez apenas algumas mudanças. E aí veio uma parte muito importante que é tentar encaixar uma melodia. Aí a banda pega aquele esqueleto e começa a tocar algumas vezes, a ensaiar, e o Bono vai tentando descobrir como ele cantaria em cima daqueles acordes. Isso antes de ter qualquer letra. Era um processo demorado, esses ensaios rolavam, e o The Edge já ia colocando guitarras. Foi uma atrás da outra, sabe? Um processo que levou dias, como se fosse uma construção de um prédio, assim, sabe? Primeiro a fundação, depois a alvenaria, e o Daniel foi cuidando de colocar, assim, peça por peça na música. E em paralelo, o Bono começava a escrever a letra, e foi aí que se juntaram as duas grandes forças dessa música. O interesse dele pela dúvida espiritual e o gosto do Daniel pela música gospel. Não só dele, como do Brian também. Eles estão falando da música gospel negra americana, que é ligada ao cristianismo, que tem aqueles tradicionais coros e também alguém que canta uma voz principal. E o Bono, como parte daquele estudo da cultura americana, estava ouvindo artistas gospel, como The Swan Silverstones, The Staple Singers e Blind Willie Johnson. I know who'll take me and trouble soon be over. E aí, lembra daqueles ensaios em que eles ficavam tentando encaixar uma melodia? O Daniel disse ao Bono para lembrar daqueles cantores gospel e tentar fazer uma melodia que lembrasse o canto deles. Foi aí que ele veio com a melodia do refrão. Isso foi no meio de um ensaio e naquela hora a banda percebeu que a música tinha muito potencial e o cara que mais ficou empolgado com ela foi o The Edge, que aliás acabou dando nome para a música. É que ela estava planejada para se chamar Under the Weather, que era uma referência àquela música anterior, né? The Weather Girls. Então seria tipo sob o tempo. Tempo no sentido meteorológico. Aliás, aquela música anterior, The Weather Girls, ela foi lançada em 2007 numa edição comemorativa do LP com o nome de Desert of Our Love. É bem interessante escutar ela e ver as semelhanças que tem com I Still Haven't Found. Mas enfim, o que aconteceu é que naquele dia em que o Bono trouxe a melodia do refrão, o The Edge tinha escrito pela manhã num caderninho a frase que é título da música, I still haven't found what I'm looking for. Ele não sabe de onde tirou isso, mas acha que pode ter sido inspirado numa música do Bob Dylan, Idiot Wind, que tem esse seguinte verso: You'll find out when you reach the top, you're on the bottom. Você vai descobrir quando estiver no topo que na real você está no fundo. É o que conta a biografia do U2, que tá com o link lá na descrição para adquirir, se você quiser. O The Edge não só lembrou dessa frase escrita no caderninho, como entregou o papel pro Bono enquanto ele estava cantando, para ele tentar encaixar aquela frase na melodia que tinha acabado de ser criada. E essa é uma hora muito importante, porque tem a questão da métrica. A quantidade de sílabas tem que caber exatamente na melodia.
E, para surpresa de todos, a frase do The Edge se encaixou como uma luva. Não ficou nenhuma sílaba a mais e nenhuma sílaba a menos. Dali pra frente, essa música virou uma das prioridades do LP. À medida que a gravação ia avançando, a música começou a ter cada vez mais camadas. O The Edge acrescentou guitarras, Daniel também toca algumas guitarras, inclusive, ele toca uma pandeirola também. E algumas dessas guitarras é preciso ouvir com muita atenção para perceber elas. Não dá nem para saber exatamente quantas são. E essa era uma das grandes características do U2. Esse som grandioso, ambiente, denso. Aí o Bono concluiu a letra e chegou a hora de gravar as vozes. E para dar uma cara de música gospel, a ideia é que tivesse um coro fazendo notas mais graves, assim, no fundo. Seria um coro mais baixo para que a voz do Bono pudesse se destacar. E é por isso também que ele canta em frequências muito agudas nessa música. É também para dar um tom, assim, de anseio espiritual. Sabe aquela coisa de baixar o santo? Além do mais, na visão do produtor Daniel, cantar mais agudo faz o emocional do cantor aflorar. Sobre essa influência do gospel, olha o que ele disse numa entrevista. I've always liked gospel music, and I encouraged Bono to take it to that place. A very non-U2 thing to do at the time. Esse coro de base foi feito pelo The Edge e pelos produtores Daniel e Brian, sendo que eles gravaram várias vezes e colocaram um em cima do outro, assim, para parecer que era muito mais de 3 pessoas. Eles não cogitaram chamar um grupo de cantores gospel, porque na visão dos produtores, eles estavam envolvidos com o projeto e conseguiriam cantar muito mais com o coração do que se chamassem músicos externos. Aí a música ficou pronta, vamos dar uma traduzida na letra agora. Eu subi as montanhas mais altas, corri pelos campos só para estar com você. Eu corri, me arrastei, escalei os muros da cidade só para estar com você, mas ainda não achei o que procuro. Eu beijei lábios de mel, senti a cura nas pontas dos dedos, queimava como fogo, esse desejo ardente. Eu falei com a língua dos anjos, segurei a mão do demônio, estava quente de noite, eu estava frio como uma pedra, mas ainda não achei o que procuro. Aí na última parte, eu acredito no reino vindouro, quando todas as cores vão sangrar em uma só, mas ainda estou correndo. Você quebrou os laços e soltou as correntes, carregou a cruz da minha vergonha. Você sabe que eu acredito nisso, mas ainda não achei o que procuro. Então Bono fala da procura geográfica, sexual, religiosa e de fé em uma verdade espiritual que ele acha que vai ser atingida em algum momento. Bono também acredita que essa música era muito esquisita para aquele ano de 87. Não tinha nada a ver com o que estava sendo feito por outros grupos. I can see that it was so out of step with everything. It was mad. It was like a uncool, but just kind of highness to it that I think works so well live. O primeiro single desse disco foi um outro grande sucesso do U2, With or Without You, considerada por eles a primeira canção de amor adulta da banda. E o segundo seria Red Hill Mining Town. E sabe por que essa música não foi lançada? Um dos motivos era que Bono não estava conseguindo cantá-la no começo da turnê. Ela tem vocais ainda mais agudos do que I Still Haven't Found. Mas esse não foi o único motivo. Tinha rolado a gravação de um clipe, mas a banda não tinha ficado satisfeita. Então, somando essas razões, eles decidiram trocar, tiraram esse single da lista, e aí veio I Still Haven't Found What I'm Looking For, o que se revelou uma decisão muito acertada. O single foi lançado em maio de 87 e 3 meses depois do lançamento já era número 1 nos Estados Unidos, ficando ali por 2 semanas e 4 meses sem sair do top 100 americanos. Isso é muito importante para as bandas europeias, porque o mercado americano sempre foi muito relevante. Até porque eles estavam conseguindo se conectar com o público do país que eles estavam fascinados. Eles filmaram um clipe em Las Vegas em abril de 87 e a cidade foi escolhida só porque eles estavam fazendo torneio por ali, então era para economizar tempo. A música foi elogiada por críticos que disseram que ela era hipnótica e mostrava que o U2 estava acima da média das bandas do período, que conseguia fazer um som acessível e comercial sem que eles fossem repetitivos, clichês. E aí muitos grupos gospel pelo mundo começaram a gostar de cantar essa música. Inclusive rolou uma gravação do U2 com um desses grupos. Eles foram procurados pelo New Voices of Freedom de Nova York e toparam cantar a música com eles num show que eles fizeram no Madison Square Garden. We got a cassette from the gospel choir covering the song. It sounded totally different, but it sounded really exciting. A apresentação e também o ensaio estão registradas no documentário Rattle and Hum. The Joshua Tree foi número 1 de vendas em quase 20 países, ganhou disco de platina no Reino Unido em 48 horas, venceu 2 Grammys, o U2 foi capa da Time e levantando a bandeira da paz, aquelas letras politizadas, eles
passaram a ser conhecidos como a maior banda dos anos 80, chegaram a comparar a relevância deles para a juventude daquele período à dos Beatles nos anos 60, e até hoje há quem considere o U2 a maior banda de rock and roll do planeta. Será? Essa foi a história de I Still Haven't Found What I'm Looking For, e até a próxima.